E aí, gente, precisamos conversar. Quando se elogia, se elogia. Quando é preciso criticar, é preciso criticar. Na minha visão, a derrota do Grêmio para o Corinthians ontem cai na conta de Renato Portaluppi, sim. Renato Portaluppi assina a derrota do Grêmio ontem. A derrota do Grêmio ontem cai na conta do seu comandante. Depois da vinheta, eu vou tentar explicar o porquê que eu digo que a derrota do Grêmio ontem cai na conta de Renato Portaluppi. Para você tentar entender. Depois da vinheta, eu tento te explicar. Bom, gente, a derrota do Grêmio cai na conta de Renato Portaluppi, pelo menos na minha visão. O técnico ontem tirou o Ronald e colocou a equipe pra cima do Corinthians. Até aí, eu até entendo. O Grêmio ficou com um jogador a mais com 8 minutos do primeiro tempo. E do jeito que estava o gramado ontem, eu acho que era melhor ter o 11 contra 11. A expulsão, na minha visão, prejudicou ontem o Grêmio. Porque o Corinthians com 11, ele tentaria alguma escapada como estava tentando. O Corinthians com um homem a menos, em si, fechou lá atrás, encaixotou o Soares e o Grêmio apenas bola para dentro da área, chuveirinho para dentro da área, que não deu em nada, que não resultou em nada. Chutes de longa distância com uma parede chamada Cássio. Então, a expulsão, primeiro, na minha visão, prejudicou o Grêmio. O 11 contra 11, naquele jeito, daquele estado do gramado, seria melhor. Se não tivesse chovido, se o gramado tivesse seco, se tivesse sol, a expulsão iria ajudar o Grêmio. Porque o Grêmio talvez conseguisse espaçar o Corinthians. Mas o gramado pesado, a bola que não rolava, entradas fortes, prejudicou. A expulsão claramente prejudicou. E o Renato não soube ler a expulsão. E os jogadores do Grêmio também não. Cai na conta do Renato e cai na conta dos jogadores também. Mas para mim o Renato assina. Por que ele assina a derrota? Porque as mudanças dele foram equivocadas. Quando ele coloca o JP Galvão e não coloca o Natan Fernandes, ele assina um erro. Quando ele coloca o André Henrique, ele até acerta, mas ele erra na conclusão da substituição. Na minha visão, eu teria deixado o Galdino em campo. Eu deixaria o Galdino em campo. Eu tiraria o Fábio ou o João Pedro, se o João Pedro não tivesse sentido, por óbvio. Teria colocado o Galdino um pouquinho mais recuado, porque o Corinthians não atacava, e espetaria o Natan Fernandes. Jogaria com Soares e o André Henrique, o Ferreira como ele fez. E aí, eu não tiraria o Carbadio. Na verdade, tiraria o Carbadio e colocaria mais um jogador de meio campo ofensivo, que naquele momento teria que ser o Luan. Mas aí pelo campo pesado eu acho que também não daria certo. Então, as substituições elas foram equivocadas. Principalmente a entrada do JP Galvão. Ali teria que entrar o Natan Fernandes. Teria que tirar o lateral direito, recuar o Galdino, espetar o Natan Fernandes, espetar o Ferreira, espetar o Soares, espetar o André Henrique e jogar com Vidia Sante apenas, Cristaldo e o lateral esquerdo. E eu teria tirado o Reinaldo e colocado o Cuiabano. Jogava só com 2 zagueiros parados ali, porque o Corinthians não iria atacar. O Vidia Sante cobrindo eles.
espetaria o Galdino como lateral, o Cuiabano no lugar do Reinaldo, com mais força física, Soares, André Henrique, e aí Nathan Fernandes e Ferreira para tentar espaçar a defesa do Corinthians, para tentar entrar com bola rolando, tendo o Cristaldo como meia. E ele fez tudo ao contrário. Ele colocou o JP Galvão, ele deixou os laterais, daí ele tirou o Kahneman, o Bruno Alves acabou sendo expulso, ele teve que colocar o Gustavo Martins, ele apenas alçou bola na área, o Grêmio não teve, pelo menos não tentou nenhuma jogada de triangulação com os pontas. O Ferreira tentou, se mexeu, pediu para os caras aparecer, mas... Então, é por isso que eu acho que o Renato assina a derrota de ontem. Deixa o like, um abraço, valeu, fui!